Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais esse dia da Semana Teológica, a nossa 8ª Semana Teológica, o nosso 4º dia. Hoje nós temos como palestrante nosso querido irmão, o Dr. Lourenço, que vai falar sobre teologia e ética. Então, em nome do Dr. Marcel Mendes, diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, em nome do Dr. Christian Briali, coordenador do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nós damos as boas-vindas a todos vocês. Quero convidá-los para uma breve reflexão no texto de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, apenas o verso de número 8. Neemias, capítulo 8, apenas o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendessem o que se lia. Esse texto, obviamente no seu contexto mais expandido, fala que houve uma manifestação, um desejo do povo de Deus de ouvir a palavra do Senhor. E esse povo, então, se reúne como se fosse um só homem para ouvir a palavra, desejosos de ouvirem a palavra. E levaram a palavra para o sacerdote e falaram: explica para a gente o que é que está aqui. E aí o povo foi organizado, o povo ficou em pé por um período de pelo menos 6 horas, prestando atenção naquilo que estava sendo lido, naquilo que estava sendo explicado. O final do texto mostra que houve um profundo quebrantamento. O povo chorava porque estava entendendo a palavra do Senhor. E aí vem uma advertência de imediato, para dizer assim: olha, não é para chorar, não é para ficar assim, é para se alegrar, é para fazer festa. Se alegrem, façam festas, se animem, porque esse dia é um dia consagrado para o Senhor. E o que é que isso tudo tem a ver conosco? De uma maneira bem rápida, aplicativa e objetiva. Para nós que somos evangélicos e que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, para nós que usamos o púlpito, nós temos aqui algumas advertências sérias e profundas com relação tanto à teologia como à ética, por exemplo. Há uma crítica severa sobre a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira. Aliás, muitas críticas severas, mas uma que me incomoda muito, que diz mais ou menos assim: a igreja evangélica precisa de muitas coisas, principalmente de púlpitos fortes. E alguém já lançou uma frase para nós, dizendo que as igrejas evangélicas de hoje têm nanicos nos púlpitos. Ou seja, nós estamos com a ausência muito grande de gente que, de fato, explique a palavra do Senhor, ensine a palavra do Senhor para o povo. E o povo cresce sem conhecimento, e o povo cresce sem orientação, e o povo cresce sem direção. O que significa isso, em muitos casos, uma profunda falta de compromisso. E aí entra para nós, é claro, a questão teológica e também a questão da ética. O que é que nós estamos fazendo quando abrimos a palavra do Senhor e quando a expomos para o povo de Deus? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa postura ética diante da palavra do Senhor? Como que a gente se prostra diante do texto sagrado e depois como é que a gente transmite esse ensino para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que carecem do alimento.
É uma coisa que a gente precisa sempre pensar. E se nós não estivermos centrados, equilibrados com a nossa teologia e com a nossa ética, nós podemos fazer do púlpito um balcão de anúncio, um balcão de emprego, qualquer outra coisa, menos o espaço reservado para que a palavra de Deus seja anunciada. Que Deus nos abençoe nessa noite, mostrando para nós, pela boca do seu servo, pastor Lourenço, aquilo que ele já tem preparado, e que o nosso coração seja receptivo para ouvir essas verdades. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar o palestrante para vir aqui à frente, tomar assento à mesa. E, enquanto ele vem, eu gostaria de chamar o coordenador do curso de teologia, Dr. Christian Briali, para que faça uma oração, para assim termos início à nossa palestra. Senhor Deus, Pai Santo, Deus bendito, glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, por termos oportunidade de aprendermos com o Teu servo, o pastor Lourenço. Senhor Deus, nós te suplicamos que nos abençoes nessa noite, abrindo nossa mente para que compreendamos o que há de proposto para nós nesse dia. Suplicamos que Tu abençoes, continues a sustentar e conduzir e dirigir a vida do Teu servo, o pastor Lourenço, dando-lhe, ó Deus, sempre capacidade e sendo instrumento nas Tuas mãos, como ora teremos a satisfação de desfrutar, Pai. Senhor, abençoa-nos em tudo, dirige a nossa vida, sustenta-nos em todo o tempo, faz-nos viver de modo coerente com as Sagradas Escrituras, exemplificando uma ética pautada nas verdades eternas do Teu Filho, nosso Redentor, por meio de quem oramos, agradecidos. Amém. Amém. Então, por favor, eu só quero dar um esclarecimento. Hoje nós não teremos aquelas perguntas por escrito, tá? Você pode levantar a sua mão e, ao final da palestra, fazer diretamente a sua pergunta para o palestrante. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos e poder participar de momentos de reflexão, discussão e descobertas. E hoje estaremos trabalhando na conexão desses dois temas, teologia e ética. É um tema bem interessante. E eu procuro chamar isso de anotações sobre a ética, como ponto de contato do cotidiano para a teologia, ou pela teologia. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente o papel, então, da ética quando ela trabalha conectada à teologia. Por muito tempo, a ética foi uma área do saber filosófico. E é notório observar as matrizes curriculares de muitas instituições de ensino teológico e perceber que a ética não tem assim tanto espaço, né? Em algumas matrizes curriculares ela fica na nota de rodapé, dando-se muito mais preferência e prioridade ao saber teológico, ao saber histórico, exegético e de algumas outras áreas do campo da teologia. Claro que, sem desconsiderar essas áreas, eu venho da área de línguas bíblicas, de exegese, então, sem desconsiderar essas áreas, mas precisamos trabalhar e ver a importância no campo da ética, especialmente para nós hoje, no campo não só dos estudos teológicos, mas da prática ministerial nas comunidades, igrejas e, enfim, em diversos setores, outros paralelos, como capelania, área social e também trabalhos realizados dentro da própria igreja ou comunidade, como na área de aconselhamento, como na área social, em outras áreas. Então, eu vou procurar trabalhar nesse sentido. E como já o nosso colega mostra um ponto de partida nosso, como temos o nosso ponto de partida como ética cristã, a Bíblia. Então, eu costumo dizer isso, que no campo da epistemologia, nós temos aí um grau zero do conhecimento, usando uma expressão de um filósofo conhecido da Universidade de São Paulo. Então, nós temos assim o grau zero, que seria
chamado na epistemologia de axioma, né? O nosso ponto de partida é a palavra de Deus, o nosso ponto de partida e de chegada para a compreensão do nosso papel neste mundo. E aí, então, eu começo exatamente com um texto bíblico chave, que é o texto que nos desafia. Eu chamo até de um grande desafio. E é o que temos em Filipenses 2:15 e 16. Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeçam como luzes do mundo, preservando a palavra da vida. E é interessante porque o texto mostra uma vida de irrepreensibilidade, uma vida de assumirmos valores que sejam valores históricos, valores que gerem uma historicidade e uma permanência no mundo com grande segurança. Eu fico imaginando aqui quando os primeiros cristãos estavam avançando, vivendo, mudando de cidades, e ali em Atos temos a expressão, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Quer dizer, os cristãos vivendo o cristianismo. Lamentavelmente, uma visão salvacionista apenas fala os cristãos pregando a salvação. Não, os cristãos vivendo o cristianismo e pregando a salvação, eles incomodavam o povo daquela época. A palavra grega para transtornar, aqui o verbo transtornar, significa virar de perna para o ar. Em outras palavras, significaria tirar as pessoas da sua zona de conforto com ideais e valores que naquela época eram revolucionários, usando a expressão correta, né? E então aí, aproveitando a palavra do colega, quando nós hoje temos um evangelho que é uma commodity e é um evangelho customizado, né? O cristão determina exatamente o que ele quer, não é um evangelho que segue a palavra de Deus. Deus disse, hoje é o seguinte, o que eu quero que Deus diga para mim, é exatamente o oposto, né? Então, essa ideia de nós nos tornarmos irrepreensíveis, quando eu falo do ponto de vista também histórico, é nós estarmos agindo de maneira a transformarmos a história com os princípios e ideais cristãos. E sinceros, isto é uma vida que pode ser avaliada, verificada, validada. E temos uma certidão de nascimento, temos uma cédula de identidade, que é ser filhos de Deus. E aí isso nos dá um resultado, que é sermos inculpáveis num ambiente nada saudável, um ambiente do ponto de vista da ética, de valores, bem insalubre. Não precisamos provar, os jornais do dia provam que nós vivemos no meio de um ambiente pervertido e corrompido, né? Nem preciso falar o que está acontecendo hoje lá fora do Brasil, numa cidade chamada Brasília, né? Eu fico imaginando o povo todo precisando de apoio e quantos milhões estão sendo gastos numa decisão que não precisa ser decidida, que já foi decidida, né? Então, numa situação do país em que nós vemos corrupção após corrupção, no mundo onde há, porque a corrupção, o jeitinho, como escrevi já sobre isso, ele não é brasileiro, ele é mundial, ele tem natureza internacional, porque o ser humano, ele é um ser humano pervertido. Então, o jeitinho precisa de redenção, a corrupção precisa, o corruptor precisa de redenção. E é esse o mundo que vivemos. Perversão hoje, ela é gigantesca, e temos um papel neste mundo, é nós agirmos como luz neste mundo, dar sinalizações e indicarmos o caminho. E aqui eu me lembro, um filho mais velho meu chegou a tirar brevet de piloto, e como eu gosto muito de aviação, tínhamos que escolher ou ele ou eu iríamos fazer. Como ele tinha mais perspectiva, eu falei, vai para você. Mas aí caíram as torres gêmeas e ele desistiu da profissão, né? Mas aí eu estudei, pelo menos a parte de aerodinâmica, de sinalização aeronáutica, estudei com ele, e o que se pensa é como um avião sai, digamos, de Porto Alegre, entra nas nuvens e ele desce depois aqui em Congonhas, no meio das nuvens com segurança, porque ele tem sinalizações que lhe dão segurança. Nós, cristãos, com a nossa vida, com os valores que assumimos,
nosso papel é dar segurança ao mundo como luz, como sinalizadores, indicadores, radiofaróis. Olha, estamos agindo de maneira incorreta, iremos, enfim, ter um futuro nada saudável. Eu me lembro que, como professor de ética, mais ou menos 15 anos atrás, eu já falava para os meus alunos nas palestras que nós teríamos uma redução de disponibilidade e falta de água. Precisamos ter isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás, para levarmos em consideração, né? Em outras palavras, a ideia é que as coisas... Nós vivemos uma vida do ponto de vista situacionista. Nós só acordamos para a realidade quando ela se põe, não agimos de maneira proativa. E como cristãos, como luz, nós temos que ser proativos aí. E, mais ainda, preservando a palavra da vida, né? Isso é o ponto essencial nosso como cristão em si. Essa ilustração é usada muito na área de liderança, de um iceberg, de uma grande pedra de gelo flutuando. Então, eu vou usar agora para descrever especialmente o campo nosso como cristãos em si, né? Nós temos aí o lado visível da vida, o cotidiano, os relacionamentos, a vida profissional, etc. Só que essa parte menor, ela tem uma sustentação com a base maior. É aqui onde estão os fundamentos ocultos por trás dos argumentos, das decisões, filosofia de vida, ideologia, cultura, valores, éticos, interesses pessoais, experiência de vida. Toda a minha estrutura mental, estrutura verbal e não verbal, estrutura mental cognitiva, não cognitiva, experiencial, está aqui, ela que determina e dá sustentação para a nossa vida em si. E nós precisamos investir tempo nesse estudo, né? Então, vamos fazer uma grande pergunta. Para que existe a teologia hoje? Esse é um ponto a se preocupar. Quando eu pego os manuais, os handbooks de teologia, sejam de manuais de teologia bíblica ou sistemática, ainda hoje se brigam aí os teólogos bíblicos e sistemáticos, eu fico imaginando os novos textos que saem aqui no Brasil e fora do Brasil. A maioria dos nossos são traduzidos. E quando eu pego a teologia clássica, histórica, que foi construída praticamente até início do século passado, e eu vejo os novos manuais de teologia, eles são nada mais, nada menos, muitas vezes, a maioria das vezes, a grande maioria, atualizações ou de léxico ou atualizações, digamos, de novas pesquisas no campo abstrato da teologia em si, né? E a grande pergunta que eu tenho feito é qual a conexão que a teologia sistemática e mesmo a teologia bíblica tem com o cotidiano, com a vida, com as descobertas científicas e as conexões em si, né? Eu coloquei aí 2 cápsulas de ômega 3, e é interessante porque você não toma o óleo de peixe, porque é horrível tomar, mas a cápsula nós tomamos. Não há comunicação entre o interior da cápsula com o exterior. E eu fico imaginando, depois de tanto estudar teologia, nós estamos recordando ali os estudos da década de 70, né? Dou aula de teologia há 42 anos, eu fico imaginando quanto já pudemos ler, todos nós professores aqui, quanto pudemos estudar, e eu fico imaginando mais ou menos a teologia clássica nossa e os livros que foram depois reproduzidos a partir daí, com atualizações de vocabulário, e mais ou menos seguindo a mesma agenda, alguns com alguma ênfase, alguns com outra ênfase. E eu fico imaginando se esses textos não estão sendo escritos, se o trabalho do teólogo não está sendo feito como uma cápsula de ômega 3, sem muita comunicação com os desenvolvimentos de vida, os dilemas da vida humana, e também certas descobertas que podem nos dar informações precisas, né? E aí eu poderia até citar algumas descobertas. Ultimamente, os últimos, creio que 1 ano, 1 ano e meio, tenho trabalhado muito com neurociência e trabalhado num estudo de neuroteologia, neuroética e neuroreligião. É muito interessante. Há um grande estudioso, um neurologista evangélico, inclusive, escreve o livro Religião do Cérebro, amigo nosso, pessoal, e ele começa a discutir um tema já estabelecido na neurologia, em que áreas do cérebro, quando a pessoa entra num processo de meditação, elas são ativadas, isso já cientificamente comprovado com
a observação de PET scan, por exemplo, né? E é muito interessante isso. Então, ele começa a discutir que Deus dá ao ser humano uma constituição neurológica que tem ligações com o seu estado religioso. E é interessantíssimo isso. Depois eu comecei a me aprofundar, e eu comecei a fazer pesquisas, e um dia eu preguei uma mensagem fazendo uma conexão entre neurociência, teologia do Antigo Testamento e a fisiologia do sono. E aí, quando eu vou ler o Salmo 4, por exemplo, Salmo 4 fala que eu tenho de conversar com o meu travesseiro, uma tradução mais comum, né? No hebraico, às vezes é traduzido conversar com a cama. E se um psiquiatra me ver conversando com o travesseiro com a cama, me manda internar. O que esse fulano está fazendo? E o versículo 8º diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus me faz dormir em paz. E eu fiquei imaginando, quando eu fui estudar algumas abordagens no campo da funcionalidade cerebral, percebi que havia conexão. Quer dizer, hoje a neurociência está fazendo descobertas que já estão lá na Bíblia, estão em Provérbios, estão nos Salmos, está na criação. Quando você estuda a lateralidade hemisferial do cérebro e a predominância disso em alguns seres, você descobre por que Deus cria primeiro o macho e depois a fêmea, e ele forma a fêmea. É muito interessante, não vou poder entrar isso agora, né, aqui, mas você vai descobrir certas razões bíblicas. Então, hoje a neurociência não prova a Bíblia, ela vai descrever o que já está lá. É muito curioso, porque você vê que Deus, quando cria a matriz da criação, a partir dali, você descobre uma série de fatos em si. Quando você, por exemplo, vai discutir na área de aconselhamento, de psicologia bíblica, e em que há uma linha de pensamento que discute sobre a presença de uma depressão, de uma angústia na vida, que isso, na realidade, tem como origem o pecado, e você vai detectar, por exemplo, que a redução da presença de serotonina, que é um dos neurotransmissores, leva o cérebro a um estado de produção emocional depressiva, de angústia. Percebe? Então, você começa a descobrir por que nos Salmos se fala sobre depressão e angústia, e você vai ver essas conexões hoje sendo explicadas, e na Bíblia expostas. A Bíblia é um livro que se expõe, a não ser o texto de Romanos, que é um texto sistematizado, os demais são textos que estão se expondo. É uma teologia exposta ou expositiva. Deus não tem ali a preocupação, ao inspirar as Escrituras, de explicar, a não ser o texto de Romanos, que é mais sistematizado. Então, vemos hoje essas conexões. E eu não vejo teólogos dialogando com neurocientistas. Eu não vejo hoje teólogos dialogando com o pessoal da área de ciências e discutindo. Então, eu fico imaginando quantas situações de vida poderiam ser tratadas no campo da teologia, e poderíamos ter descobertas sem, contudo, colocar em dúvida a palavra de Deus e nos aprofundarmos em soluções para o povo de Deus a partir das Escrituras. Então, por isso que eu faço essa pequena digressão ou brincadeira com a teologia, como parecendo muitas vezes uma cápsula de ômega 3. Né? O léxico da teologia. Quer dizer, na realidade, eu fico imaginando que os teólogos hoje, nós teólogos hoje, temos a explicar para o mundo a respeito de uma série de situações do mundo. Já vou projetar um filme. Como explicamos? E nós não vemos. Vemos filósofos indo nos programas como o Café Filosófico, nos programas de entrevista, ou historiadores, ou filósofos, eles são chamados ali para educadores. Mas e os teólogos? Cadê? Onde eles estão? Nós temos a resposta, que é a palavra de Deus. Nós temos a corroboração de uma série de descobertas científicas que já estão na Bíblia, os dados, e que nos dão informações que são úteis. Mas não somos chamados para esses diálogos. Então, ficamos intramuros dentro do nosso ambiente, e aí é uma situação bem difícil. Outro dia eu estava dando palestra sobre gênero, né, e na minha denominação nós temos trabalhado muito com isso, tendo visto ocorrências, especialmente numa igreja no Nordeste. Então tivemos de nos despertar por esse assunto. E como trabalho na área de ética, então logo fui convocado para trabalhar no tema. Então,
eu tive que dialogar com pessoas desses que têm essa opção. E a conversa inicia assim: você tem preconceito, se dirigindo a mim, preconceito contra alguém que tem uma visão de gênero diferente. Eu falo, não, eu não tenho preconceito. O que eu tenho é um conceito diferente do que você tem. O que eu tenho é uma proposição, o que eu tenho é uma abordagem diferente do que você aborda. Não, mas você tem preconceito. Bom, agora você está demonstrando que não sou eu que tenho preconceito. Eu respeito a sua liberdade e eu peço para você ter a mesma condição que eu tenho. Então eu mudei a expressão, em vez de falar ideologia de gênero, eu falo cultura de gênero. Porque cultura é mais do que ideologia. A ideologia está contida na cultura, a cultura é mais. Porque a cultura, ela tem ideologia, ela tem modos de pensar, não só ideologia, que já é um pensamento pronto, você tem também costumes, hábitos e assim por diante. Então eu uso a expressão cultura de gênero. Percebe? Então o léxico teológico hoje é complicado, ele não consegue ser entendido pelo mundo. Eu escrevi meu livro sobre o jeitinho, a segunda edição espero terminar até o fim do ano, e tirei todas as características religiosas do livro, mas estão lá entre linhas. E termino o livro agora com uma outra abordagem, uma abordagem do que eu chamo de ética mínima, que são princípios mínimos que nós teríamos para dialogar com qualquer tipo de abordagem, qualquer pessoa, seja ela ateia ou não. Então, começamos com esses princípios. Claro que essa ética mínima, ela tem atrás de si uma visão cristã. Mas nós, hoje, em 89, quando tivemos, eu creio que Mocidade para Cristo, o MPC, o Geração 90, em 89, eu fiz cerca de 14 previsões de como seria a década de 90 e como seriam os anos 2000. As 14 se cumpriram e algumas vieram a mais, como nós teremos aí. Então, a primeira eu comecei falando sobre o triunfo do indivíduo. E hoje, mais do que isso, é fundamental. Então, nós temos que ter um linguajar, né, que as pessoas que não são cristãs nos entendam. O teologuês, ou igrejês, não é entendido pelas pessoas. E nós precisamos aprender com alguns especialistas em comunicação transcultural. E eu não me lembro se é o Dean Naida, ele apresenta num livro traduzido ao português e depois adaptado pela doutora Bárbara Burns, ele conta uma experiência de que um missionário estava num campo indígena, ficou lá um bom tempo, ninguém se convertia ao evangelho. Não entendiam o que ele falava. E um dia ele viu não sei se vocês viram essa ilustração, porque está num livro da editora Vida Nova, e aí então uma índia estava tendo um bebê de cócoras no chão de terra batida, e assim que o nenê saiu do seu ventre, ela se levantou e foi embora. E o nenê começou ali a se bater, e ele foi lá, levantou o bebê, limpou o bebê, tirou a placenta, amarrou o cordão umbilical, pôs no colo. Quando ele fez isso, toda a tribo ficou em volta dele, a mãe veio e acolheu a criança. E ele então tinha um convertido lá, ele foi perguntar: o que aconteceu? Eu não entendi. Ela abandonou a criança, depois ela veio e tirou da minha mão. Eu até ia adotar essa criança, mas agora não posso. É porque você levantou a criança. Ao levantar a criança, você deu vida para ela. Então, o teologuês dele foi alterado. Quer dizer, ele não foi falar mais de salvação, ele foi falar que Jesus veio para nos levantar. E aí a tribo toda se converteu. Perceberam? Então, eu fico imaginando que será que nós perdemos o nosso vocabulário como teólogos? E se perdemos o vocabulário, não temos como nos comunicar com alguém. Eu quase fui preso na imigração francesa, eu estudei francês há muito tempo, por conta de não saber falar francês. E a pior coisa é você, na França, falar inglês com alguma autoridade. Então, veja aí, falta de comunicação. Quando estamos num país estrangeiro, como é difícil. Vamos num restaurante, apanhamos, às vezes, comendo comida que nós não desejávamos. Então, que vocabulário que nós precisamos ter, recuperar, reestudar, para podermos nos comunicar com segurança com o mundo, com as pessoas não cristãs. E eu diria até com as pessoas cristãs, porque quantas pessoas em nossas comunidades, igrejas, já têm uma formação universitária, são profissionais liberais, microempresários, e às vezes podem não estar tendo a compreensão exata de como aplicar a mensagem de domingo à noite na segunda-feira da manhã.
de manhã, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí temos hoje, então, uma complexidade, porque não só tivemos a modernidade, depois geralmente se coloca de Descartes para frente, e a hipermodernidade, prefiro usar essa expressão de Gilles Lipovetsky, não se sabe exatamente ainda, não se decidiu quando a pós-modernidade e a hipermodernidade começou, mas foi no século passado, em final. Nós temos, então, agora uma mudança radical na maneira do ser humano viver a vida e viver o mundo. E o ser humano, então, ele entra num processo de autonomização, que eu vou entrar daqui a pouco mais. E esse mundo, então, não é só uma mudança de mundo, o próprio mundo está em transformação, a maneira de viver está transformada, não só o mundo. Então, temos situações complexas, como o diálogo intergeracional, muito complexo. Hoje, nós estamos recebendo em nossa instituição, a maior parte dos alunos são geração Z, geração Y. Já estamos recebendo alunos da geração Z. Como lidar com esses jovens todos, que têm hoje uma visão especialmente não institucional. Então, hoje, as pessoas não estão mais preocupadas com uma etiqueta denominacional. Por isso que eu falo, o evangelho hoje customizado, o que eu posso ganhar com isso? Como nós podemos dar conta de levar as pessoas a viverem um evangelho significativo diante dessa situação gerada por tendências diferenciadas em cada geração. Nós temos lá alunos da geração Baby Boomer, X, a maior parte Y, e já estamos recebendo nos primeiros anos alunos da geração Z. Tem uma neta que nasceu há 1 ano e alguns meses, outra vai nascer agora lá no Texas daqui a algumas semanas, que já não se dá nome ainda para essa geração, né? E essa netinha minha, ela não, se eu perguntar para ela quando ela puder falar o que é teclado, ela não vai saber, mas ela vai saber que tem umas letrinhas no tablet da mãe dela, onde ela aperta e saem as musiquinhas para ela brincar, dançar e assim por diante. Quer dizer, uma geração completamente diferente, que não só é uma geração virtual, mas é uma geração que tem uma percepção do mundo e da vida totalmente diferente do que a nossa geração em si. Como poder dialogar com essas diferentes gerações em si, né? Então, há um grande desafio. Como fazer teologia? Eu vou passar um vídeo agora, ele tem 10 minutos, está dentro do meu tempo. Como fazer teologia para esse momento, mantendo a essência da verdade bíblica? Esse é o ponto essencial que nós temos hoje de nos preocupar, né? Manter a essência da mensagem, o significado original da mensagem e fazer teologia para o dia de hoje. Então, eu vou passar um vídeo agora. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo. E a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo num lugar, imagina. Demorava muito para as coisas. O cenário era estável, básico, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo.
por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo, e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado num palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar num Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. Então, é uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete
eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como um sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso, sua intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens, e como jovens andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas, ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí, é nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas das suas vidas. Boa sorte. Bom, claro que não dá para concordar com todos os detalhes eclesiológicos e tal, mas como fazemos teologia para esse mundo? É a grande pergunta. Esse mundo é o mundo do membro da igreja, é o mundo das pessoas que estão vivendo em si o evangelho no dia a dia. E como fazemos teologia, explicamos a palavra, levamos as pessoas a se mobilizarem a ponto de esses que transtornaram o mundo chegaram até nós, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Então, como se vive a vida? Aqui é o ponto que nós temos que partir. Um ponto essencial é as pessoas... Vamos ver se eu acerto aqui.
Está avançando. As pessoas, elas vivem por meio de decisões. Elas não vão vivendo a vida, elas têm de tomar decisões diárias. E precisam de segurança para tomar decisões. Mais do que isso, como a teologia, seus compêndios, sua agenda temática estão ajudando as pessoas a tomarem decisões. Porque as pessoas, quando têm uma notícia de que um feto está se desenvolvendo de maneira anormal, recebem uma recomendação de um abortamento. O que os manuais de teologia ensinam a pessoa? Grande pergunta que temos que fazer. Quando existe uma atenção paliativa para um doente que já tem um prognóstico de morte. O que meus livros de teologia, meus manuais de teologia bíblica dizem. Isso é o dia a dia. O membro da igreja não pode ficar esperando, ele tem que tomar a decisão. As novas gerações estão conseguindo ter suporte para poder enfrentar o mundo em si, ou se auto-justificam, minha geração é assim mesmo e acabou. Eu posso ser geração Y, mas será que sou geração J? Geração Jesus? E a missão profética da igreja? Onde está? A igreja tem tido um papel relevante no mundo? Se a igreja pudesse, hoje, ela ter feito no passado um grande desempenho na sua missão profética, teríamos um país como temos hoje? É uma grande pergunta. O ser humano, enfim, o ser humano que foi criado para tomar decisões. E nós sempre tomamos decisões. Mesmo que eu não decida nada, eu decidi não decidir nada. Não tem saída. Eu sempre vou estar decidindo. O ponto essencial é quais são os meus referenciais de tomada de decisão. Aí é que nós precisamos dar suporte para o membro da igreja em si, né? E aqui vem uma definição bem interessante, duas definições, eu dou como exemplo de ética, ética cristã. Paul Lehrmann fala, ele tem a definição sobre a ética koinônica ou comunitária, é reflexão disciplinada sobre a seguinte pergunta: o que eu, crente em Jesus Cristo, membro da sua igreja, devo fazer? Georgia Harbnis, outra cristã, ela diz que é o estudo sistemático do caminho de vida exemplificado e ensinado por Jesus, aplicado aos múltiplos problemas e decisões da existência humana. Enfim, estudo dos deveres humanos. E essa é a grande pergunta que nós temos de hoje trabalhar com ela. Ética é uma ética que nós devemos ter valores e segui-los por dever ou por satisfação. Há um livro escrito por um estudioso cristão chamado Albert Plé, já esgotado, publicado no Brasil esgotado, por dever ou por prazer, em que a palavra prazer não tem nada a ver com concupiscência, mas a grande pergunta é: eu vou seguir a Bíblia por dever ou porque eu optei em seguir e tenho alegria em seguir isso? É a opção da minha vida, né? Então, a ética na filosofia acaba indo para o campo chamado deontologia, que é a ciência do dever. E a ética cristã, ao longo do tempo, foi construída e ela acaba hoje demonstrando claramente na história que ela teve uma grande influência do imperativo kantiano. E aí é uma ética que continua sendo uma ética do dever. E aí nós temos Reinhold Niebuhr, ele diz que o cristianismo profético demanda o impossível. Essa demanda enfatiza a impotência da natureza humana em si. E corrompida, arrancando do homem, do ser humano, o grito de angústia e contrição. Então ele fala que nós temos nas páginas da Bíblia uma ética de possibilidades impossíveis de ser vivida. Mas aí quando você estuda a Bíblia, você vai ler Romanos 7 e você vê que o ser humano, de fato, ele não consegue pôr em prática os ideais divinos, por conta de sua natureza pecaminosa em si. Watchman Nee, muitos não usam, mas ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que nós temos dentro de nós uma fábrica de produzir pecados, é a natureza corrompida do ser humano. Então, por mais que eu queira entender a ética como uma ética do dever, eu não vou conseguir colocar em prática os ideais elevados das Escrituras. Então, que Deus é esse que me dá ideais elevados que eu não posso seguir? É para gerar em mim um sentimento de culpa? Que Deus é esse? Um Deus que me leva a um desenvolvimento neurótico? Então nós temos que chegar a uma conclusão sobre isso, porque senão nós não conseguiremos dar um bom caminho para as nossas ovelhas, né? Então aí nós temos que parar para pensar e começar a discutir se a ética realmente é por dever, eu prefiro usar a palavra ou satisfação. Então essas possibilidades impossíveis se tornam possíveis pela graça e ação de Deus na vida.
é muito interessante ouvir certas mensagens sobre Gálatas 5, 22, 23, em que nós somos instados a termos amor. Você tem de ter amor. Para ser cristão, você tem de ter bondade, benignidade, você tem de ter domínio próprio, paciência e assim por diante. Mas espera um pouco, eu não consigo, porque eu tenho uma natureza pecaminosa que me leva a não pôr em prática esses ideais cristãos, esses valores éticos da Bíblia, essas virtudes. É claro, porque o fruto ali não é meu, é do Espírito. E aí tem toda uma visão bíblica que mostra que as impossibilidades, né, ou as possibilidades impossíveis se tornam possíveis quando temos a ação da graça de Deus e a nossa entrega da vida para que Deus nos use como instrumento. Né? É interessante notar nas bem-aventuranças que as virtudes, elas não são acompanhadas por um deveis, mas por bem-aventurados sois. Felizes vocês são ao serem mansos. Não devem ser mansos. Felizes são vocês ao serem mansos. Vocês têm um resultado por serem mansos. Então nós temos 1 Timóteo 6,6, que é um texto que balança-nos no campo dos estudos da ética e da teologia. Porque Deus se alegra com a piedade, mas a piedade com contentamento. Ao ver a palavra contentamento no texto original, que Deus inspirou Paulo a utilizar, ela significa um transbordamento de alegria. E ninguém faz nada com transbordamento de alegria por dever, mas por alegria, por satisfação. Isso nos leva a ter que rever o conceito deontológico da natureza ética. Então, os filósofos trabalham muito com uma ética natural, e eu prefiro falar uma ética da criação, ou uma ética da natureza. Deus, ao criar o ser humano, criou no ser humano uma série de atributos, ou uma série digamos, de características. Eu venho da área de TI e quando eu preciso comprar um equipamento, eu vou ver as especificações do equipamento para ver se ele me atende ou não. Há poucos dias eu tinha que comprar um monitor para trabalhar com o meu celular e entre o monitor vendo as especificações e um Smart TV, a diferença de preço era tão pequena, eu acabei comprando Smart TV para usar, porque foi olhar as especificações, esse aparelho foi criado para atender essas especificações, e esse para atender essas. Eu, como ser humano, Tertuliano fala, quereis conhecer a Trindade, e deu Jordão, eu digo, quereis conhecer a Trindade e de a criação. Porque lá você vê, desde lá na criação, Deus cria uma matriz. Né? Quando eu vou discutir homossexualidade, eu vou para a matriz da criação. Quando Jesus discute o divórcio, ele diz, não era assim no princípio. Isso me dá a ideia de que Deus teve na criação o desenho do ser humano como ele, na originalidade, antes da queda, deveria ser. Percebe? E ali eu percebo que o ser humano ele foi criado com uma série de características. Ao seguir essas características, ele está naturalmente vivendo a vida, não por dever, mas cumprindo o seu papel. Um fogão existe para esquentar, uma geladeira para esfriar, e eu para viver para a glória de Deus. Aí eu vou para a reforma trabalhar com o conceito de glória de Deus. Né? E é interessante porque, quando eu trabalho com esse conceito, eu quero sair da abstração teológica e ir para o chão do membro da igreja. Na ética, a gente faz essa ponte. A ética, então, para mim, ela passa a ser uma janela aberta para os teólogos. Uma porta aberta para dialogar com o membro da igreja. Você sai da abstração, que precisa existir, da fundamentação, que precisa existir, e dialoga num léxico mais próximo do membro da igreja. E eu precisava entender como é que é essa concepção abstrata, real, bíblica de viver para a glória de Deus. E eu tenho uma casa numa montanha, e eu estava ali olhando a natureza, etc., e eu me lembrei dos 2 grandes mandamentos. E Jesus, ele fala que não existe algo maior que esses mandamentos. E aí, então, ele apresenta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu notei que eram 3 níveis de relacionamento, não só 2 mandamentos. Amar a Deus e amar depois a si mesmo, que projetaria no amor ao próximo. Então, eu imaginei, se não existe algo maior que isso, provavelmente isso tem a conexão com o conceito de viver para a glória de Deus. Mas olhando aquelas árvores belas, eu notei que também eu teria de pensar na inclusão de mais um conceito, que era amar e viver em harmonia com a natureza criada pelo próprio Deus. E aí eu cheguei à conclusão que pelo menos esses 4 princípios estariam presentes para explicar para o membro da igreja, numa linguagem bem simples e comum, que ao tomar as suas decisões, ele teria uma linha de prioridades a seguir. O que isso vai afetar a minha vida de amor e relacionamento com Deus, em primeiro lugar, comigo mesmo,
trazendo autoimagem equilibrada para eu projetar no próximo. Em terceiro lugar, que implicação teria. E quarto, que implicação teria isso no ambiente criado por Deus para nós vivermos. Quando eu vou para a narrativa da queda, eu vejo os 4 princípios sendo rompidos como processo de rebeldia do ser humano contra Deus. Porque ali, em primeiro lugar, o ser humano rompe com Deus. Em segundo, rompe consigo mesmo, se esconde, tem vergonha. Terceiro, lança a culpa na mulher e em Deus. E quarto, a natureza passa a produzir espinhos e ervas daninhas. E aí começamos com os dilemas ambientais ali. Percebem? Então, aí é o que eu chamo de ética da criação da natureza. Eu nasci para. Tudo que for contra a minha natureza, eu vou queimar um fusível, vou queimar um transformador, porque eu coloquei no 220, tinha que ser colocado no 110. Então, fazendo o paralelo, eu parto do conceito de dever para o conceito de naturalidade, em vez de falar de ética natural, que é a ética da filosofia. Qual é a naturalidade minha como ser humano? É viver de tal maneira que eu tenha harmonia com quem me criou, me redimiu, e viver em amor com ele, viver em amor comigo mesmo. Paulo fala de ter uma autoimagem equilibrada de mim mesmo, né? Não pense de si além do que convém. Lamentavelmente, alguns teólogos matam o eu, enquanto a Bíblia ressuscita o eu, agora redimido, é um eu redimido, que vai também amar o próximo e projetar para o próximo em si. O que eu faço, as decisões que eu tomo, que prejudicam o meu relacionamento com o próximo. E nessa relação, inclusive, existe uma linha de prioridade, que está em Efésios, que mostra a prioridade primeira que eu tenho comigo mesmo, com Deus, comigo, com a minha esposa, com o marido, com o cônjuge, depois com a minha família, depois com o meu trabalho. Então a própria Bíblia vai se auto-explicando nesse modo natural de viver, que para mim a ética seria isso. O que é o modo natural de viver em si, né? Então aí entra um conceito de anomia, heteronomia e autonomia. Aliás, os educadores já estão pensando em Piaget aí quando fala do desenvolvimento da consciência moral da criança, né? E é interessante porque, em geral, na teologia nós falamos que o ser humano tem anomia, não tem lei, e ele tende então a viver uma heteronomia. Mas eu penso que, na realidade, quando você vê Deus tratando, recuperando o ser humano, trazendo de volta o ser humano por meio do discipulado, do crescimento, e dando ao ser humano condições de tomar decisões, e dando ao ser humano a palavra de Deus, a palavra dele, para que o ser humano tenha o seu GPS, né? Eu fico pensando, será que Deus não nos criou para autonomia? Isso vai, em geral, abalar um pouco a estrutura dos compêndios de teologia. Porque a partir do momento que a Bíblia diz que fomos criados para a liberdade, não devemos usar a liberdade para dar ocasião à natureza pecaminosa e voltar a obedecer. Tudo esse texto de liberdade é dito num contexto do dever, da lei de Moisés. Se Deus não me criou para a autonomia, e a heteronomia seria uma transição, e quando no Éden conversava diariamente com Adão e Eva, não dava, estava ali orientando Adão e Eva com as decisões sábias que deveriam tomar, e Adão iria tomar as decisões e encaminhar a partir dos princípios da essência em si. Percebem? Se Deus me cria para a autonomia, Ele me dá liberdade, mas eu vou trazer prejuízo para a minha vida, ou não, a partir de agir conforme a natureza para a qual fui criado. E aí entra o conceito de ética e liberdade, que são parceiros em si. Para exercer a decisão, a ética, eu preciso ter liberdade, e para ter liberdade eu preciso tomar decisão. Então há uma tensão muito grande. E aí eu penso que escrevi um capítulo de um livro sobre isso, um livro que eu organizei, somos livres quando nos despimos da nossa liberdade. A nossa liberdade que vivemos, ela é irreal. E aqui eu penso no filme Matrix, né? A liberdade que temos, ela é tão irreal que nós achamos que temos uma liberdade total, ampla e restrita, e não temos. Temos limitações, daí o mundo para provar exatamente disso. Então, quando eu nego essa liberdade, eu reconquisto e busco qual é a liberdade para a qual fui criado, aí eu passo a viver de maneira correta e adequada. Quando nós, como motoristas, estamos dirigindo, nós temos liberdade de dirigir o carro para qualquer lugar. Mas se eu entrar numa contramão, eu estou indo contramão. Se eu dirigir sem fazer a manutenção do carro, cuidar do meu corpo, eu estou indo contra a sobrevida do meu veículo e vou poder ter um acidente. Percebem? Então, nós temos liberdade, mas usamos mal a liberdade que nós temos em si, né?
Então, a partir daí, eu tenho de começar a pensar na possibilidade de olhar para Deus como meu modelo. Brunner, embora um neo-ortodoxo, tem uma definição de ética em seu livro muito interessante. É a ciência da conduta humana na medida em que ela é determinada pela conduta divina. Deus passa a ser o meu modelo de vida, porque nós somos a imagem de Deus. Imago Dei. Isso nos dá muito essa ideia em si de termos Deus como nosso modelo. E aí eu vou trabalhar para definir ética não como um conjunto de deveres, mas um conjunto de princípios que norteiam as decisões diárias. Ética cristã, portanto, para mim é um conjunto de princípios éticos cristãos, quer dizer, um princípio, aliás, de conjunto de princípios cristãos, repetindo, que norteiam nossas decisões diárias. Eu tenho princípios como sinais de trânsito que vão balizar a minha conduta de vida. E eles são compatíveis com a natureza que nós temos para viver. E a palavra de Deus nos traz esses princípios, indicando uma vida salugênica e não patogênica em si, né? E a ética tem a ver com áreas diversas da nossa própria vida em si. Então, nós temos de pensar seriamente que nós vivemos num mundo depois da queda, e aí vem o pressuposto teológico, portanto, a ética ela tem como seu chão a teologia. Ela tem que partir de uma compreensão teológica da palavra de Deus. E nós vivemos uma autonomia como referencial no mundo em que vivemos. É uma liberdade ampla, total e restrita. Quem viveu na época da ditadura lembra dessa expressão, né? Eu aplico agora aqui de maneira atravessada para a liberdade que nós vivemos em si, no mundo em si, né? Então nós vemos o que os filósofos chamam, vivemos hoje um desencantamento do mundo. A Oligária Matos, no Café Filosófico, na TV Cultura, disse que a natureza foi desencantada, perdeu seus aspectos místicos, sagrados e proféticos por causa da ciência, das técnicas contemporâneas, que precisam de uma natureza abstrata e vazia para ser controlada pelo pensamento racional. É interessante notar que nós hoje vivemos num mundo, já agora saindo da modernidade, num mundo onde Deus é desnecessário. Deus passa a ser necessário para trazer enriquecimento e beleza ao meu projeto de vida particular em si. Então é um Deus diferente, é um Deus desnecessário, mas necessário em si para mim. Então começa isso na modernidade, quando a natureza é desencantada. Hoje a religião, quando você estuda religião de mercado, e eu tenho estudos feitos com meus alunos de filosofia da religião, onde nós estudamos religião por meio não da teologia, sociologia da religião, e nem filosofia da religião. Estudamos alguns movimentos religiosos por meio da economia. Quando você estuda por meio da economia, você descobre que a variável é a mesma, tanto para você obter produtos, quanto para você obter um acesso ao sagrado, que é obter a melhor recompensa possível com o menor custo possível, né? E é assim a religião de mercado que temos hoje. Enfim, nós temos aí nada mais, nada menos do que dois mundos. De um lado a modernidade e hoje a hipermodernidade. A modernidade ainda num período, num processo de trânsito, crendo um pouco em Deus, mas não crendo muito, crendo no ser humano e nas possibilidades humanas. E na hipermodernidade temos o começo do processo com o individualismo. E as verdades são individuais e passam a terem origem naquilo que nós não só pensamos, mas especialmente naquilo que sentimos, nas nossas paixões. E eu posso aqui lembrar de uma expressão muito técnica na filosofia, embora o filósofo tenha morrido em 1900, mas uma filosofia muito presente hoje, que é a filosofia do Freud. Eu não sei se vocês conhecem, o Freud é um filósofo, conhecem ou não? O Friedrich Nietzsche, né? E quando ele fala em vontade de potência, o grande vulcão dentro de você, em que você passa a ser o Übermensch, o além humano em si. E hoje você vê essa abordagem sendo retratada no dia a dia. Claro que ele tem muitas abordagens interessantes. Não creio que ele falou contra o cristianismo, embora ele falou contra o cristianismo, na realidade o cristianismo contra o qual ele falou era a cristandade da época, né? Então nós vivemos numa transição de mundo, cada vez mais autonomizando o ser humano em si. E aí nesse mundo temos aí o que nós poderíamos chamar de um patchwork de tendências, né? As colchas de patchwork são muito bonitas em casa, né? Mas eu trouxe aqui um patchwork de tendências. Tem a antiguidade, Idade das Trevas, tem desencantamento do mundo, modernidade.
Vida e Amor Líquidos, estamos lembrando de Bauman, Realidade Virtual, Modernidade, Novas Gerações, XY, Z, etc. Né? Temos aí também os vícios capitais e os novos vícios, com Humberto Galimberti. Temos aí a Realidade Virtual, Modernidade Líquida, Modernidade Tardia, com Anthony Giddens, né? Hipermodernidade, que eu prefiro, que ela amplifica mais. Temos lá não só o Workaholic, mas temos hoje o Work Lover, que é mais uma expressão recente de cerca de 1 ano para cá. E temos de um lado a resiliência, do outro lado o burnout. Enfim, são situações que estão nos trazendo cada vez mais complexidade. O que nós podemos dizer sobre isso, né? Eu atualizei aqui um pouco César Guerreschi, quando ele fala dos new addictions, as novas dependências, né? Ele escreveu isso em 2005, eu tive que atualizar, porque as atualizações são necessárias no mundo de hoje. Então você tem a internet, realidade virtual, a era da velocidade, que já era prevista por Alvin Toffler na década de 80 e 90. O trabalho, workaholic, burnout, sexo, erotização e banalização, celular, smartphone, ele não falava isso naquela época, não tinha, redes sociais, amizade virtual. Eu já vou mostrar um quadro para vocês sentirem um pouquinho mais de espirituosidade na nossa palestra tão séria. Compras, consumismo, em que o ter passa a ser maior que o ser em si. Tá? Interessante essa expressão, nessa brincadeirinha. Fulano faleceu e a senhora lá fez uma observação. Ele tinha 2.000 amigos no Facebook, pensei que ia ter mais gente aqui no funeral. Não tinha quase ninguém, né? A próxima é mais divertida ainda, viu? A próxima aí vem a geração que ainda não tem nome, tá? Aí a mãe diz, não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Então, são situações que nós temos de falar. Outro dia, eu conversando com uma jovem da geração Y, eu falei sobre... caiu a ficha. Ela falou, como assim caiu a ficha? O que é isso? Eu não sei o que é caiu a ficha, né? Aí eu tive que explicar para ela, e eu achei outro dia nas minhas coisas uma ficha telefônica. Vou andar com ela no bolso agora para mostrar. E tem um orelhão antigo na minha sala. E quando as pessoas jovens entram lá, falam, o que é aquilo? É um telefone, mas era grande assim? Eu falei, não, aquilo era um orelhão. Como assim orelhão? Eu usava ficha. Tal. O que é ficha? Então, é exatamente o que está acontecendo, né? O que eu digo para vocês, a nossa desatualização, nosso vocabulário teológico em si, né? Bom, de qualquer maneira, eu trago um resuminho para vocês. Por favor, nunca façam um quadro como esse que eu fiz aqui, tá? Mas eu quis colocar tudo num quadro só. Vocês me perdoem, eu digo para os meus alunos, não faço com muitas letras, mas eu falei, eu quero criar um congestionamento de frases. Eu começo com um filósofo brasileiro muito famoso, chamado Zeca Pagodinho, né? E ele, na música Deixa a Vida Me Levar, ele diz, eu fiz o que estava a fim de fazer, meu coração mandou, eu fiz. Então, as músicas hoje têm muita teologia que nós precisamos compreender. Miguel Falabella, meus alunos têm de assistir telenovela com um roteiro de leitura na mão, para poder analisar a telenovela, né? Ficam bravos, alguns ficam bravos só por hipocrisia, mas tudo bem. E aí, então, em 2012, eu anotei essa frase do Miguel Falabella, que vocês conhecem bem, também um filósofo brasileiro, a vida não é resultado de nossas ações, nós é que somos resultados dela. Percebe, do ponto de vista ético, de origem, de onde vêm os referenciais éticos? Vem da vida, da natureza. Eu começo a ensinar para meus alunos filosofia da religião lá em Tales de Mileto, os primeiros filósofos ocidentais, e termino em Nietzsche. Poderia avançar um pouquinho mais, mas eu começo com Tales de Mileto, que ele fala da physis, e ele vai falar do ser humano inserido na natureza, né? É a physis, é um todo. E eu vou parar em Nietzsche quando eu falo que agora é a natureza no ser humano determinando o que o ser humano deve viver. O ser humano inserido na natureza, agora a natureza dizendo para o ser humano o que o ser humano precisa fazer. Ele diz mais, não se represa um rio, não se engana a natureza, faça a represa que vier, pois cedo ou tarde vai arranjar um jeito de rasgar a terra, abrir o caminho e voltar a correr em seu leito de origem. É uma frase bonita, do ponto de vista, então, filosófico, teológico e ético, significa o seguinte, não adianta você resistir, a natureza vai fazer você fazer o que você não quer. Por quê? Porque quando você dá conta, já rolou. Por quê? Porque não há como resistir à natureza. Não tive como escolher em si, né? A natureza falou mais alto. Coloquei de propósito as frases, porque são frases que eu vejo nos meios de comunicação,
frases que eu vejo na televisão com artistas e assim por diante. E o guitarrista Bob Marley disse: se você obedece todas as regras, acaba perdendo a diversão. Se isso te faz feliz, hoje muito utilizado, inclusive para cimentar as escolhas de gênero das pessoas, se te faz feliz, quero curtir a vida e ser feliz. E eu sempre uso uma máxima cartesiana de levar uma verdade ao extremo para fazer a validação. Se o bandido então se sente feliz em matar as pessoas, ele está certo. Se o pedófilo se sente feliz em ser pedófilo, então ele está certo. Então não fecha a conta aí que a gente diz, né? E diz mais ainda: você não pode ter medo de ser aquilo que escolheu ser. Eu não escolhi ser assim. Eu simplesmente sou assim. E My Body, My Choice, Meu Corpo, Minha Escolha, naquele filme Júnior, do Schwarzenegger. Em outras palavras, nós precisamos assistir filmes, televisão, novelas, etc., para poder saber qual é o curso de extensão de moral e de ética que os membros da nossa igreja estão fazendo, e de graça. Outro dia eu fiz uma pesquisa com pastores e meus alunos ajudaram, nós fizemos um cálculo. Se você assistir a uma Rede Globo, desde Malhação até a novela das 9, todos os dias, contando algumas de segunda a sexta, outros de segunda a sábado, você terá cerca de 1.200 horas de ensinamento de valores de moral e de ética. A única diferença é que você tem uma história colorida, uma história envolvente, muito bem feita do ponto de vista artístico, de layout, etc., e sempre uma história que termina num dia já levando você a pensar como vai ser no dia seguinte a história. E aí eu falei já com pastores o seguinte: quanto tempo você investe durante a semana ensinando a palavra de Deus? A maioria diz, na maior parte, 1h30. Como é que você vai vencer com 1h30 no máximo, usando um projetor de multimídia, e vencer as 1.200, as 120 horas que esses programas produzem, e ainda esses programas têm uma musiquinha de fundo, né? Nossas mensagens não têm. Como é que fazemos para dar conta de tudo isso, né? Então, como vamos escrever teologia para esse povo, né? Temos mudanças relevantes na sociedade, diversas, né? Eu não vou citar uma por uma, mas nós temos mudanças com valorização de verdades individuais, misticismo, busca de polo da esperança, o paraíso hoje, pansexualismo, erotização, conflito entre gerações, lei de mercado, posse como referencial de valorização do indivíduo, busca pelo sucesso, custe o que custar, tá? Evitar o fracasso na vida e assim por diante. E aí eu pergunto: esse mundo é para humanos? O ser humano tem estrutura, tem equipamento psíquico, emocional, espiritual para viver e sobreviver nesse mundo? Daí as doenças, as neuroses e, diríamos aí, o dilema do ser humano hoje em si, no mundo de hoje, né? Já Freud previa isso em 1930, na década de 30, que nós teríamos grandes dificuldades no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. O ser humano hoje vive dilemas em que a vida não lhe dá, digamos, facilidade em si, né? Então, nós vivemos uma autonomização do mundo, essa é a grande verdade. Vivemos um mundo sem referenciais seguros, aí cada indivíduo passa a ser fonte da verdade. As decisões são tomadas a partir da vontade de cada um, mas, depois de Nietzsche, a vontade é irresistivelmente governada pelos desejos pessoais, paixões e instintos. E há uma inexistência de valores universais. Como eu vou tomar decisão se eu não tenho? Quando um piloto está numa situação de emergência, ele vai olhar a nivelação do avião, quanto tem de combustível, se os equipamentos de navegação estão funcionando. Se os equipamentos não estão funcionando, como é que eu vou navegar? Se eu não sei a minha altitude, a minha velocidade, aquele avião da Air France que caiu no meio do Oceano Atlântico, não tinha como. O pitot que recebe o vento, uma pequena resistência, simplesmente queimou nos dois, que tem 2 ou 3, queimou e o piloto não sabia que velocidade tinha o avião à noite, a alta altitude, a cerca de 12.000 metros de altitude, ele não tinha referencial, e hoje o mundo está assim. Nós vivemos hoje o que já Freud tinha previsto, o mal-estar, só que hoje se fala o mal-estar da hipermodernidade ou pós-modernidade. Como eu tomo decisões? As pessoas não sabem mais, elas então tomam decisões conforme o sentimento, conforme elas acham melhor que a sua, digamos, paixão interna dá em si.
Então as pessoas não decidem mais parando para pensar. Nós temos hoje um relativismo diferente, ele é não conceitual. Até o existencialismo ainda você conseguia explicar por que você tomava uma decisão. Depois do existencialismo já não. Por que você toma uma decisão? Meu coração mandou. O filósofo Zeca Pagodinho falou, meu coração mandou, eu fiz. Explica isso. Não preciso explicar. Isso me faz feliz, acabou. Não tenho mais que explicar. Isso até um certo momento me traz tranquilidade. E então, o que eu diria para vocês, de uma certa maneira, é que nós temos duas grandes matrizes éticas, ou chaves de leitura na sociedade contemporânea. Isso ajudará os teólogos a compreenderem o mundo e poder fazer teologia para o mundo. Sociedade, gratificação e bem-estar imediatos. E subjetividade, desejos, paixões e impulsos internos como um paradigma ético irresistível. Esse é o ponto essencial. Essa sociedade de gratificação imediata, descoberta por um sociólogo alemão, mostra que as pessoas estão sendo adestradas a olhar no mundo como um grande mercado, uma grande container, onde tem objetos que ela pode comprar e jogar fora, descartar. Só que isso não vai só ser considerado para os objetos, também vai ser considerado para os relacionamentos e as convivências. Então, o amor não é mais até que a morte dure, mas até que a satisfação dure. Não é até que a morte separe em si, né? Então, o que acontece é que eu trago aí a ilustração, isso eu já falei, posso avançar. E eu estava na Marginal, vocês podem ver aí, Marginal do Tietê, e aí tem no EcoSport, tirei a placa, deixa a vida me levar, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais, tá? Vamos mostrar ainda até que a satisfação dure. Temos a de uma artista que ela diz, o meu casamento não é uma fachada, mas se amanhã eu tiver vontade de ir embora com outra pessoa, eu vou. A vida é muito curta para ser vivida sob o peso da formalidade. Então a pessoa vai tomando decisões a partir do que ela imagina. Então aí você vai, mais ou menos nessa próxima percepção que vamos ter, nós vamos ter aqui uma abordagem do Chiquinho. Não sei se vocês conhecem o filósofo Chiquinho Toicinho Defumado. É o Francis Bacon, né? Então, alguns professores conhecem. Eu não posso dizer que nunca ficarei com uma mulher, diz artista, não sei. Quer dizer, eu só vou saber se experimentar. Então, nós temos uma ética experiencial aí, né? Os homens, até agora, sempre me satisfizeram, né? Você tem aí mais algumas outras expressões interessantes que eu trago aí. Essa artista diz, há horas em que... Eu tive que apresentar isso, imagine, num templo, né? E usar essa palavra aqui foi muito complicada num templo. Mas há horas em que eu fico com muito tesão em mim mesma, em que eu olho no espelho e penso, uau, que delícia, eu não preciso de ninguém, sou só de mim, ou só de mim mesmo. Querem ver coisas piores? Estão aqui, né? Está difícil encontrar homem legal no mercado, os poucos que estão virando gays, mas eu tenho só para mim, um amigo que faz sexo comigo. E aqui essa artista famosa hoje diz, se eu fosse homem eu transava comigo mesmo, né? Então nós vemos aí como as pessoas estão. Essa história é mais interessante, quando Jesse James ele traiu a Sandra Bullock, lhe foi pedida explicação. E ele deu, olha, não tinha como fugir nem por um instante. Eu estava desesperado para encontrar algo que me trouxesse algum senso de liberdade. Então eu pensei naquilo que poderia me dar essa sensação de independência. Infidelidade, infelizmente, estava no topo da minha lista. Então ele justifica a sua traição da sua esposa em si, né, da sua companheira. Viajando pelo México, vi outdoors, tu vida es hoy. Tua vida é hoje. Quer dizer, não se preocupa com amanhã. Não tem nada a ver com que Jesus não se inquietem com o dia de amanhã, que a visão é extremamente em si existencialista, né? E aí nós temos uma expressão de alguém de alta magnitude, né? Quando foi decidir sobre casamento gay. E ele disse lá na grande corte brasileira, o órgão sexual é um plus, um bônus, um regalo da natureza, não é um ônus, um peso, um estorvo, menos ainda uma reprimenda dos deuses. E eu fico imaginando como explicar uma decisão de uma Suprema Corte fazendo uma mudança de expressões para exemplificar, por exemplo, o matrimônio, enquanto a palavra gênero, e nenhuma vez na Constituição, pesquisei isso, e nenhuma vez no Código Civil aparece para identificar a natureza sexual, mas sim para mostrar a natureza de coisas ou negócios, mas nunca para falar de relacionamento humanos. Se a Suprema Corte, as duas Supremas Cortes, existem para ser guardiãs da Constituição, porque não foram? É uma pergunta que ainda não recebi resposta, tá? Temos ainda aí, então, duas chaves
de leitura para a vida e para as decisões. Ou você tem uma leitura antropológica ou uma leitura teocêntrica. Antropocêntrica ou teocêntrica em si. E a opção hoje é uma leitura antropocêntrica em si. Como a teologia pode ensinar aos crentes, pelo menos, ou ao mundo, que a leitura teocêntrica é para a qual nós existimos. Nós existimos para essa natureza aqui, e não para essa. Essa depende dessa, percebe? Por isso que eu coloquei linha pontilhada de comunicação. Essa tem que ser lida à luz dessa aqui, percebe? Então, na hipermodernidade, a pessoa contemporânea busca os seus limites nos seus próprios impulsos e paixões. Não interessa mais buscar na Bíblia os princípios sobre a vida. Interessa o que eu sinto, o que eu penso, e é o que é melhor. O que vale é o que conta, então, o que a pessoa está, enfim, sentindo em si, né? Esse é o ponto essencial. E aí eu fiz um mapeamento, quando eu fui estudar sobre a autonomização humana, na filosofia, na ética e teologia, eu chego no primeiro Éden. O ser humano deseja ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3. No segundo Éden, eu vejo que na modernidade há o mesmo apelo de autonomia que no Éden primeiro. Não que a modernidade tenha só, digamos, itens ou abordagens negativas. Não, mas na essência é uma nova declaração de independência. O ser humano pensando como Deus, a verdade está na razão, depois na utilidade, no pragmatismo, depois no tecnologismo. Pensar e agir e criar como Deus. Depois eu pensei na pós-modernidade ou hipermodernidade, o terceiro Éden. É novamente uma declaração de autonomia do ser humano. Agora o ser humano agindo e sentindo-se como Deus, ser o próprio Deus que agora está morto. Então vem a teologia da morte de Deus, em meados do século passado, que já é fruto da morte de Deus, que começa com Schopenhauer e vai especialmente com Nietzsche em si, se concretizar em si. A verdade passa a ser subjetiva, o relativismo não conceitual, como eu falei, crise dos valores universais, ausência de metanarrativas, e é preciso, agora usando a linguagem de Nietzsche, superar o humano meramente humano, escravo decaído, conquistar o Übermensch, o além humano, e alcançar a aristocracia. Em outras palavras, nós temos aí um aprofundamento na autonomização do ser humano. Cada vez mais o ser humano vai se internalizando como um ser autônomo em si, percebe? Então, nós vemos isso. Vamos concluir, então. Aí é a pergunta-chave que nós temos que apresentar. Como tomamos as nossas decisões? Quais são os referenciais ou pontos de partida para as escolhas que fazemos diariamente? E aí eu vou perguntar para o membro da igreja em si, né? E aí, quando eu tenho que tomar decisão, eu tenho que perguntar onde estão os meus referenciais seguros, que eu posso entender e aplicar no dia a dia. E se eu volto ao início da minha mensagem aqui, da minha palavra, se a palavra de Deus é o meu grau zero do conhecimento, a partir do qual eu dialogo com as demais áreas do conhecimento, percebe? Onde estão os meus referenciais? Como um membro da igreja, ele tem a palavra de Deus para ele, como ele lê, e é interessante porque na filosofia da religião nós logo descobrimos que nós somos grandes fabricantes de deuses. Nós criamos um Deus à medida da nossa necessidade. Aí eu lembro de Feuerbach, quando diz que Deus é a projeção das nossas angústias. Com a religião de mercado hoje, nós fabricamos Deus. Conforme a angústia que temos muita, temos um Deus grande, senão não. É o Deus do mercado. Como é que o membro da igreja está vivendo isso? E nós temos hoje um fenômeno muito interessante na vivência religiosa, que é múltipla pertença. Então, o membro da igreja, ele navega em diversas igrejas, a etiqueta não é muito mais importante para ele, ele navega conforme ele recebe um benefício. É interessante estudar religião e religiosidade por meio da economia, que você vai aprendendo, porque aí você estuda a religião e religiosidade a partir do indivíduo, como ele vê Deus. Né? Então, a múltipla pertença significa, já era existente na igreja católica, o fulano, quando precisava do trabalho normal, ia para o padre, quando ele precisava do trabalho sujo, ele ia para a benzedeira. Né? Hoje ele vai na Umbanda, vai no Candomblé, quando ele vê que não funciona lá. Né? Aí, o que muitos membros de igreja estão fazendo hoje? Eles vão migrando de pregador em pregador que tem uma mensagem melhor. Né? Hoje eu estava numa reunião com um pastor a 1000 quilômetros de distância, nós temos encontros semanais pelo Skype, e ele é pastor de uma igreja de 8.000 membros. Ele tem cerca de 300 grupos pequenos de estudos bíblicos que se reúnem todos os dias, alternadamente. Então não é alguém menor. Ele diz, Lourenço, eu estou com um problema, porque como eu posso levar o membro da igreja a vivenciar o cristianismo se muitos querem só assistir pela internet?
E eu falei, na neurociência a gente tem uma explicação, né, para a necessidade da presença física. Por isso que o livro de Hebreus fala, não abandonemos a nossa congregação. Né? E, na realidade, o que está querendo dizer, não abandonemos a nossa convivência presencial. Quando você estuda neurociência, você vê o fenômeno da ocitocina. Nosso organismo produz mais ocitocina, e isso produz alegria, prazer e satisfação quando nós estamos presentes e podemos nos abraçar, nos cumprimentar. Um abraço que dura mais de 30 segundos produz ocitocina no cérebro. Isso está provado cientificamente. Por que o Salmo, aliás, vou pregar domingo numa igreja, o Salmo diz, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Eu não vou poder viver em união e abraçar o monitor do meu computador ou meu tablet, né? Dizer para os meus irmãos, estou assistindo a internet aqui, estou abraçado com vocês. Não dá. Essa vivência neurológica não funciona na realidade virtual. Percebem? Então, você vai encontrar explicação bíblica na neurociência. Por que nós vamos ter que viver juntos? Né? Bom, vamos concluindo aqui, porque eu acho que até estourei o tempo, viu, Christian? Como sincronizar, então, o que eu estava falando aqui, né? A nossa liberdade pessoal com o bem-estar coletivo. E aí a coisa começa a apertar. Vejam o filme que eu passei para vocês. Né? Ele fala de interdependência, não fala uma hora em eu, fala em nós. Ora, a Bíblia já fala em nós lá no Atos. Né? Os irmãos viviam em comum. Percebem? E hoje as pessoas estão apresentando isso aí. Né? Então, grande pergunta para nós pensarmos antes de irmos embora. Né? Qual é a força de modelagem, de resistência, de participação que a fé cristã oferece numa situação cultural caracterizada por palavras-chave como globalização, diversidade, inclusão, individualização, orientação para uma vivência de satisfação e gratificação imediatas? Como ser cristão autêntico num cenário com essas características? Tá? Bem complicado. Nós não podemos ser consumidores da realidade, mas instrumentos de sua transformação e construção. Nós somos chamados para ser sal e luz, não para sermos esponja e nem óleo. É uma mudança radical que temos que ter na nossa vivência cristã. Em vez de sermos, então, esponja e óleo, é o desafio que temos pela frente, ser sal e luz. Jerry Morgan, ele diz, você sempre terá liberdade para tomar a decisão que quiser tomar. No entanto, você não terá liberdade para decidir sobre as consequências de suas decisões. É isso que hoje, na pós-modernidade e hipermodernidade, nós não temos visto. E aí nós temos de volta o texto pelo qual nós iniciamos. Para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, que vão viver no meio de um ambiente insalubre do ponto de vista moral, ético, espiritual. E não só isso, também psíquico e físico. Neste ambiente, o nosso papel é ser luz. Né? E aí vem uma pergunta que eu recebi nessas figurinhas de WhatsApp. Né? Às vezes, algumas interessantes, eu apago a maioria. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Brincadeira, hein? Essa pegou no nervo, né? E Philip Brooks tem uma frase muito interessante, não devemos esperar por tempos fáceis, mas por líderes fortes de caráter. Não devemos esperar por tarefas iguais ao nosso poder, mas por poder igual às nossas tarefas. Há um tempo atrás eu fui coordenador da Comissão de Ética dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Nós não tínhamos um código de ética, mas uma lista de versículos bíblicos, bem assim devocionais. E eu falei, eu não tenho como ter o trabalho de julgamento da comissão, precisamos criar um código de ética. Né? Então aí a comissão me deu o trabalho, a Ordem de Pastores deu, e aí então tive que ler cerca de 14 ou 16, não me lembro, códigos profissionais, e de lá deu para escrever o código de ética para a Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. De lá foi para a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E agora, depois foi 2004, quando foi aprovado lá o 2002, agora pediram para fazer uma revisão. Novamente, estive na comissão de revisão do Código de Ética. E um dos membros disse, para que precisamos de um Código de Ética? Eu digo, simples. Quanto mais amor, menos regras precisamos. Quanto mais respeito ao próximo, nós precisamos menos de regras e regulamentos. Só isso. Hoje precisamos ter um código de ética para proteger a ordem de pastores, inclusive contra processos judiciais contra a própria ordem. Imaginem isso.
que situação que nós chegamos no nosso ponto de vista cristão em si, né? Precisamos de líderes fortes de caráter, não precisaríamos de código de ética. E aí, a frase última minha vem de Francisco de Assis: Senhor, faça-me instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu semeie a paz. Onde houver injúria, que eu semeie o perdão. Onde houver dúvida, fé, desespero, esperança, trevas, luz, tristeza, que eu seja a alegria. Vejam que desafio nós temos como cristãos para podermos ser luz e sal nesse mundo. E que Deus possa, então, assim abençoar todos nós nesse desafio. Tá bom? Espero que não tenha vencido muito tempo, Charles. Bom, queridos, como nós falamos no começo, nós não vamos ter a pergunta por escrito. Você pode se manifestar se colocando de pé e fazendo diretamente a sua pergunta para o palestrante. Aquilo que você entendeu, aquilo que você tem como dúvida, tá bom? Fiquem todos aí à vontade. Bom, essas perguntas eu não sei responder ainda. Não sei se tem alguma pergunta. Teria alguma pergunta? Não? Bom, então devolvo a palavra ao irmão. Eu vou deixar depois em PDF aqui o material, se vocês quiserem é só pegar, tá bom? Bom, gostaríamos de agradecer a presença de todos, dos colegas professores, também do Dr. Lourenço, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco e trouxe a sua esposa, que também está conosco, né? O que já mostra uma integridade ética, né? A esposa que ouve tanto ainda vi mais uma vez com contentamento, né? Isso é muito bom. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Deus o abençoe. Foi bastante esclarecedor e provocativo para estudar algumas questões envolvidas. De fato, a complexidade do nosso tempo demanda uma análise muito cautelosa, acurada, e os desafios são grandes. Não é tão simples assim. Eu lembro de uma análise de professores alemães falando do desafio da cyberética, as relações religiosas dentro de relações, especialmente do campo da internet, no campo virtual, e isso traz o dilema do imediatismo, da execução imediata dessas coisas, e envolvido exatamente o indivíduo que, no fundo, já não crê mais em Deus, mas apenas em si mesmo, e ele executa aqui e agora já a sua redenção. Isso é algo extremamente complexo, né? E aí não dá para abraçar a tela do computador. Não dá para fazê-lo. Mas eu gostaria de pedir ao reverendo Wilson do Amaral que nos dirigisse a Deus em oração, encerrando assim a nossa atividade de hoje. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos muito pelo privilégio que tivemos de ouvir o nosso irmão Lourenço falando a respeito da nossa necessidade de termos uma postura e uma linguagem que sejam absolutamente fiéis a Ti, mas ao mesmo tempo que alcancem o coração, a vida das pessoas ao nosso redor. Nós te agradecemos porque justamente temos a consciência de que o Senhor nos pôs nesta terra pela tua alta misericórdia e graça. O Senhor nos convocou para sermos sal e luz de uma maneira contemporânea ao nosso tempo. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude a perceber que todo o nosso esforço pode muito bem ser visto como aquele
resultado de uma interação maior contigo, uma vida contigo. Quando o Senhor trabalha nos nossos corações com liberdade, aí é que nós efetivamente somos competentes para retransmitir aquilo que o Senhor gostaria de ver nos homens, aos homens. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar estes pensamentos, estas reflexões todas que foram postas aqui, na nossa discussão teológica, na nossa classe, com os nossos alunos, de maneira que nós vejamos frutos dessa reflexão e que nós consigamos perceber, por meio do desenvolvimento dos nossos alunos, da reflexão dos nossos alunos, que eles também estão tendo a possibilidade de interagir com seus pares quanto às questões do reino de Deus, quanto às questões da postura cristã no meio de uma geração pervertida e corrompida. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que perceba a degradação humana e, ao mesmo tempo, um esforço no sentido de que, quanto mais pudermos, o nome do Senhor seja exaltado nas pequenas coisas que fazemos, dizemos e pensamos. Nós suplicamos que o Senhor leve em paz o nosso preletor e sua esposa, e suplicamos que o Senhor também nos dê uma boa noite de descanso para a retomada do nosso trabalho amanhã. Nós suplicamos, agradecidos por tudo quanto vimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.